Olá, amigos e amigas, tudo bem? Então, a maioria me conhece, né? Eu sou o professor Rodrigo e há mais de 2 anos eu tenho esse canal, chamava-se Seu Direito de Saber, e a priori ele tinha um foco na Constituição, uma explicação muito leiga sobre a Constituição. E depois ele passou a se chamar Seu Direito de Pensar, porque saber e pensar são atividades do intelecto, atividades diferentes do intelecto. Não é? Quando Descartes diz que eu penso e logo existo, né, o sabido está presente no pensamento. Né? O seu direito de pensar, penso e logo existo, é uma expressão do cartesianismo, do código cartesiano, da existência da consciência, daquele que existe, no mínimo, no ato do pensamento. Já sobre o direito de saber, saber que se sabe é uma atividade muito mais do que saber pura e simplesmente. Quando Jung foi questionado numa entrevista à BBC se ele acreditava em Deus, ele disse que sabia Deus. Muito bem, nesse sentido, já tivemos vídeos, alguns poucos, sobre a Constituição, sobre a legislação, pois enveredou-se para as aulas, né, do ensino médio. Tem algumas apresentações aí para colóquios, conferências que também gravei, algumas músicas, poesias. Aí a gente vai usando, como diria Platão, ou seja, Sócrates, no debate com Hípias, né, no último vídeo gravado sobre a figura de Odisseu, essa multiformidade, dentre as quais não posso negar que está também a mentira. Para entender, precisa assistir o vídeo sobre a aula, né, o comentário sobre Hípias Menor, da mentira de Platão. Hoje, retomando um pouco o estudo de filosofia, proponho que nós adentremos nesse grande período da filosofia, de muita produtividade, de uma ruptura, né, de uma maneira bem generalista, entre a chamada mitologia grega, né, até ali as tragédias, e depois do mitos ao logos, quando os primeiros filósofos pré-socráticos começam a dar a sua compreensão, o seu entendimento sobre a physis, sobre o mundo físico, e tentam, na physis, encontrar a arqué, ou seja, o sentido do mundo não está fora do mundo, o sentido do mundo não está na capacidade de compreender os elementos das divindades, do politeísmo grego, mas em perceber e recorrer à logística, né, exatamente essa palavra, a uma inferência na physis, na natureza, e tirando dela, extraindo dela uma compreensão de como funciona o nosso mundo e as respostas que daí decorrem. Bem, hoje o tema é pré-socráticos. Também você vai poder encontrar outras reflexões neste canal, reflexões na área de geografia, na área de pedagogia, na área de teologia e espiritualidade, que também foram feitas já e serão feitas também, com a graça de Deus. Eu estou aqui com aquela coleção, né, pré-socrático, coleção dos pensadores, na verdade, com o volume dos pré-socráticos. A segunda coleção, aquela de capa cinza, né, tem bons tradutores, né, no caso dessa obra especificamente, o
professor José Cavalcante de Souza, que é uma referência, ele seleciona e faz a supervisão dos textos. Os dados biográficos é do Remberto Francisco Kunen e as traduções do próprio José Cavalcante, da Ana Lia Amaral, da Isis Lana Borges, Maria Conceição Martins Cavalcante, o Remberto Kunen, o Rubens Rodrigues Torres Filho, o Carlos Alberto Ribeiro de Moura, o professor Enildo Stein, que inclusive vai ser citado hoje, ao comentar o pensamento de Hegel sobre Tales, o Hélio Leite de Barros, o Arnindo de Vegli, a Mary Amazonas Leite de Barros, o Paulo Frederico Flor e o Wilson Regis. Essas são as traduções dessa edição dos Pensadores sobre os pré-socráticos. Eu agradeço muito, né, nessa aula, e não coloco sobre o que ela me ensinou o peso de ter estudado muitos dos pré-socráticos com a professora Raquel Gazola, que ao tempo do mestrado era professora dessa cadeira na PUC, filosofia antiga, arcaica, e eu aprendi muito, né, de Pitágoras, muito de Empédocles, muito dos pré-socráticos de uma maneira geral, Heráclito, por exemplo, e estudando também a noção de alma, né, a formação desse conceito de alma desde dos escritos homéricos até os textos platônicos, da qual ela é uma maestrina, alguém com notável saber, ok? Hoje, eu penso em nós nos debruçarmos sobre o que se tem de doxografia para os mais leigos, doxa, né, opinião, as escritas de opinião, ou os textos que nos chegaram, né, desses filósofos arcaicos, da chamada filosofia pré-socrática. Né? E hoje nós vamos falar um pouco, né, que para ler a filosofia pré-socrática é preciso você ter um pouco de paciência, né, e muita, porque às vezes os fragmentos não são completos e tem mesmo a doxografia. Haja visto os fragmentos de Heráclito, né, que nós não vamos abordar hoje. Em todo caso, né, eu indico para vocês, pelo menos, o Jäger, né, La Teologia de los Primeiros Filósofos Gregos, né, o Roberto Mondolfo, Pensamento Antigo, o Brun, Le Présocratique, o Schul, né, Essai sur la formation de la pensée grecque, o Burnet, com 2 textos, né, L'Aurore de la pensée grecque, Greek Philosophy, e o Sambursky, The Physical World of the Greeks. Tem o Jean-Pierre Vernant também, Les Origines de la Pensée Grecque, né, todos indicados nessa edição dos pré-socráticos. Para ler os fragmentos, né, é preciso, de uma maneira geral, né, entender que eles escreveram poucos e em condições, a rigor, que não são muito conhecidas. Né? Não sabemos como eles intitularam os escritos, ou mesmo se intitularam o que escreveram. Né? Em que circunstâncias se deram essas observações sobre o mundo, sobre a physis. Né? Desses primeiros escritos, com exceção correspondentes de uma incipiente variação de produção, né, a tradição chamada perifisios, ou seja, foi feita uma tradição sobre a natureza. Né. Muito bem, você tem uma introdução muito boa feita pelo professor José Cavalcante de Souza, até chegar então no primeiro filósofo pré-socrático, na história da filosofia, tido como aquele que é o responsável pela cisão entre o mitos e o logos. Essa passagem considerada importante na filosofia universal e na filosofia arcaica grega.
Alguns dados biográficos. Tales, de ascendência fenícia, ele era natural da Jônia. Inclusive, pode-se datar o nascimento dele entre 625 a 24, a 558, 56 a.C. A Jônia era uma cidade da Ásia Menor, era uma cidade famosa pelo florescente comércio marítimo, também a pátria de outros dois discípulos de Tales, o Anaxímenes e o Anaximandro. Floresceu, né, no sentido de acme, em grego, né, literalmente ponta, né, pelo ano de 585. Né. Segundo a tradição, é o primeiro filósofo grego ou investigador das coisas da natureza como um todo. Então, isso é importante que nós tenhamos claro na filosofia de Tales. De suas ideias, no entanto, pouco se conhece. Né? Então, por isso que recorremos à doxografia. E por isso a doxografia contemporânea. Autores que, em algum momento, pesquisaram e nos deram alguma notação sobre o pensamento de Tales. Nem há certeza também se ele tenha escrito algum livro, mesmo com essa introdução do José Cavalcanti sobre o que nós entendemos perifísicos, né, sobre a natureza. Bem, é o que temos. Também não se conhece seus fragmentos. Sua doutrina só foi nos transmitida e nos é conhecida pelos doxógrafos. Então, a doxografia desse texto de Tales de Mileto é traduzido pelo Wilson Regis, né? Nesse volume dos pré-socráticos nos pensadores, a numeração doxográfica ela está acompanhando a de Dioscans, né? Quanto aos fragmentos, conservou-os também do mesmo autor. Né? O primeiro doxógrafo de Tales a ser citado é Aristóteles. Vamos entender o que é isso. Aristóteles, um pouco mais à frente no tempo, século IV, ele na Metafísica, né, no livro 1, na passagem terceira, parágrafo 983b, 6, ele diz, cito, a maior parte dos filósofos, dos primeiros filósofos, considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e, por fim, se dissolvem. Enquanto a substância subsiste, mudando-se apenas as afecções, tal é para eles o elemento stoicheion. Tal é o princípio dos seres, e por isso julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal natureza subsistisse sempre. Então, Aristóteles ele está afirmando, no primeiro livro da Metafísica, que esses filósofos pré-socráticos, eles tinham essa tradição, essa intuição de um elemento subsistente, gerador, criador, arquétipo de todas as coisas. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, que é o caso de Empédocles, onde as outras coisas se engendram, mas continuando ela mesma. Quer dizer, existe um princípio primordial das coisas, das quais as coisas elas se engendram, ou seja, tornam a ser, mas esse princípio mesmo, ele será imutável. O Aristóteles vai tratar disso no livro 12 da Metafísica, quando ele fala do primeiro motor. Não é o caso agora. Então, quanto ao número e a natureza desses princípios, da arqué, nem todos dizem a mesma coisa. Então, agora ele vai diferenciar. Ele faz uma apresentação geral dos que são chamados pré-socráticos e vai diferenciá-los, citando o primeiro, que é o autor que nós vamos estudar hoje.
Tales, o fundador de tal filosofia, ou seja, dessa filosofia que procura na natureza o princípio, o fundador é Tales. Ele diz ser a água o princípio, e é por esse motivo que ele também declarou que a terra está sobre a água, levando sem dúvida a esta concepção por ver que o alimento de todas as coisas é o úmido. Mais especificamente, né, há autores desses que eu citei na introdução, na biografia sobre os pré-socráticos, que, por exemplo, Kirk e Raven, quando eles tratam dos filósofos pré-socráticos, especificamente de Tales, que a expressão água ela está muito mais para umidade. Né? Quando a gente faz aula, é interessante que a gente saiba, por exemplo, né, que para que haja uma nova vida, precisa haver umidade, né, nos órgãos sexuais, para que a vida seja criada por dois seres. Né? Então, a umidade ela é o ponto de princípio da vida. Né? Isso é um dado interessante, né? Não dito pelo Tales, né? Mas na expressão Nero, a água. Né? Nero. Agora, umidade, né? O texto vai chamar de gracia, a umidade. Ok? Muito bem. É o dicionário. Então, a água é o princípio, a terra está sobre a água, chegando até a dizer que tal concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio quente dele procede, dele vive. Ora, aquilo de que as coisas vêm é para todos o seu princípio. Então, ele diz que a água é o princípio, a umidade é o princípio de onde provém até o seu oposto. A terra, o frio, o quente, e numa cadeia, né, que a gente pode a priori dizer infinita de produção de coisas. O princípio primordial, a arqué estruturante, que o Aristóteles vai chamar uma substância que subsiste, é a água e a umidade. Por tal observar, adotou esta concepção e pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida. E a água é o princípio da natureza para as coisas úmidas. Alguns há que pensam que também os mais antigos, bem anteriores à nossa geração, e os primeiros a tratar dos deuses, né? O Wilson, tradutor, diz teologisantas, teologizando, né? Teriam a respeito da natureza formado a mesma concepção, pois consideram Oceano e Tétis os pais da geração, e o juramento dos deuses à água, chamada pelos poetas de Estige, pois o mais venerável é o mais antigo. Ora, o juramento é o mais venerável. Então, Aristóteles, no primeiro livro da Metafísica, deixa essa doxografia, esse registro, esse testemunho de que o princípio de todas as coisas para Tales de Mileto é a umidade, é a água. Né? Você já deve ter aprendido isso de uma maneira bem simples na escola, ou já deve ter ouvido falar dos pré-socráticos, mas é importante ter contato que o texto, fragmento específico de Tales, nós não temos acesso. É o que a professora Raquel, citada já neste vídeo, chama de tablitas, né, que são pesquisas. Né? Eu tive essa aula no dia 8 de abril de 2010. A respeito da documentação, nós temos apenas as tablitas, né, que são usados também pelos doxógrafos. Né? O que é comum entre os pré-socráticos, vai dizer a professora Raquel Gazola, é que eles todos procuram um marqué, um princípio sobre todas as coisas. E nos fragmentos, os conceitos todos estão voltados para o cosmos. Por isso que muitas obras, de uma maneira bem correta, dizem ser os filósofos cosmológicos. Né? E aí ela entra um pouco para
a definição de alma nos pré-socráticos, que é um pouco mais complexa, né, e não é o objetivo agora nesse momento, mas existe um estudo para definir como a alma surge dentro da filosofia cosmológica pré-socrática. O segundo doxógrafo citado é Simplício. Ele escreveu sua obra física, né, na passagem 23, 21, ele diz, cito, alguns dos que afirmam haver um só princípio do movimento, Aristóteles, propriamente, chama-os de físicos. Consideram que ele é peiras. Isso é importante para os pré-socráticos. Peiras é o limitado. Assim, Tales de Mileto, filho de Exâmias e de Hipão, Tales de Mileto, filho de Exâmias e Hipão, que parece ter sido ateu, né, não crer nos deuses, afirmavam que a água é o princípio, tendo sido levado a isto pelas coisas que lhe pareciam segundo a sensação, pois o quente vive com o úmido, as coisas mortas ressecam-se, as sementes de todas as coisas são úmidas e todo alimento é suculento. Donde é cada coisa, disto se alimenta naturalmente. Água é o princípio da natureza úmida e é continente de todas as coisas. Por isso, supuseram que a água é princípio de tudo e afirmaram que a terra está deitada sobre a água. Os que supõem um só elemento afirmam-no ilimitado em extensão, como Tales diz da água. Então, nós temos uma unidade multipresente, tanto no texto da metafísica de Aristóteles, como no texto da física de Simplício. A terceira doxografia e última, né, da antiguidade sobre Tales está no Peripsiqué, no Da Alma de Aristóteles também. Passagem do capítulo 5, 411 a 7. Lembra que há pouco eu dizia que a professora Raquel nos deu um curso sobre a formação da alma nos pré-socráticos? Vamos ver se a gente entende como uma alma, né, que a gente entende como uma forma espiritual, forma de morfé, né, de essência daquilo que existe por si, pode ser gerada a partir da matéria, da hilé, matéria. E Aristóteles, aí eu cito, e afirmam alguns que ela, a alma, a psique, está misturada com o todo. E por isso que talvez também Tales pensou que todas as coisas estejam cheias de deuses. Então essa ideia de que há uma ruptura fundamental, uma ruptura drástica entre a mitologia e a teologia na filosofia pré-socrática, em alguns momentos, por exemplo, nessa passagem da alma, nós percebemos que não foi assim radicalmente. Então nós temos que ter um pouco de cuidado ao afirmar que Tales isolou plenamente a chamada, vamos chamar assim, teologia anterior à cosmologia, que ele é o principal fundador. Né? Eu vou terminar aqui, vou pegar um texto do ensino médio, interessante. Platão, nas Leis, capítulo 10, parágrafo 899b, que Aristóteles pega essa passagem, né? Tales pensou que todas as coisas estão cheias de deuses. Né? Lembrar também que a concepção platônica do demiurgo, né? Parece também que Tales, pelo que se conta, supôs que a alma é algo que se move, se é que disse que a pedra ímã tem alma,
porque move o ferro. Eu indico para vocês, não vou pegar aqui agora, o professor Franco Severino, desculpe, Zeferino Rocha. O Franco Zeferino é um cineasta, é Franco Zeffirelli, né? Mas Zeferino Rocha, professor da Federal do Pernambuco, não sei se ainda, né? Mas eu leio o texto dele sempre, né? Eu vou só encontrá-lo aqui, só um minuto. O texto, você coloca, é bem simples de encontrar, e o título do texto do professor Zeferino Rocha é Os Caminhos do Acontecer Psíquico na Grécia Antiga. Então ele vai logo após a introdução, uma conferência, na verdade, ele vai começar com a psique no período arcaico. Então ele diz que vai começar com Homero. Passando por Homero, ele chama a psique de sombra, né? Com bastante citações, né? Da Ilíada, né? Depois passa para o poeta Píndaro, né? Essa ideia da alma muito próxima ao divino, né? Esse convívio com o divino, Píndaro. Depois na lírica arcaica e na tragédia, até chegar, portanto, na filosofia pré-socrática. A filosofia pré-socrática, ele vai se dedicar, como eu disse lá no início, a Heráclito de Éfeso. Né? Mas não só, veja que Tales tem uma passagem para falar de que a alma, né, ela está misturada com o todo, né? E isso é interessante, né? A alma estando misturada com o todo. E há um logos na psique, né? Do conhecimento com o coração e etc. Né? Aqui, do Estado de São Paulo, o governo ele nos ofereceu ele nos oferece um texto. Agora está bem resumido, mas o livro antigo, que era em 4 volumes, este aqui, da terceira série, né? O livro da terceira série do ensino médio, ele apresenta uma situação da aprendizagem sobre o preconceito em relação à filosofia no que diz respeito à temática da inutilidade da filosofia. Né? E aí tem um texto que é elaborado pelo São Paulo Faz Escola, né? Não é um texto, é um texto didático, né? Mas que merece a nossa atenção nesse momento, porque o título é Tales de Mileto o Distraído. Né? E as citações são importantes. Os diálogos Teteto e Crátilo de Platão, a política de Aristóteles, né? Alguns trechos que fundamentam a introdução à história da filosofia dos pré-socráticos Aristóteles, da professora Marilena Chauí, e o Jean-Pierre Vernant, citado já no início, em francês, mas agora As Origens do Pensamento Grego. Então são 4 citações que merecem, né, a nossa atenção. Qual é a crítica que eu faço a esse texto? Bem, você tem uma doxografia sobre Tales, fundadas em Aristóteles, na metafísica e na psique, ou seja, sobre a alma, e de Simplício na física. E ela não aparece citada num texto didático para os alunos. Isso é uma crítica, né? Espero e acredito ser contundente. Né? Bem, o texto diz que esse preconceito, essa hostilidade para com a filosofia não é algo recente, não é dos nossos tempos, né? Não é algo pós AI-5. Né? Se vocês
os que têm pelo menos 40 ou pouco mais, não estudaram, pegaram filosofia no finalzinho ali no terceiro ano, quem sabe, né? Nós tínhamos outras matérias, né, no tempo do ensino básico, que substituíram exatamente a função da filosofia, né, e eram matérias, num primeiro momento, acho que na década de 70 e 80, uma matéria mais militarizada, como a USPB, por exemplo, ou como psicologia geral, e depois, com a LDB 9394 de 1996, o retorno gradativo da filosofia ao cenário da escola, a importância de se estudar. Bem, talvez o registro mais antigo desse preconceito de que foi vítima foi Tales de Mileto, século VII a.C., primeiro filósofo da história. A respeito dele, contava-se uma seguinte anedota, bastante difundida na Grécia, e que foi recuperada por Platão, né? Aí a ideia de citar o Teeteto. Platão diz: Tales era tão interessado no estudo dos astros que costumava caminhar olhando para o céu. Certo dia, absorto em seus pensamentos e raciocínios, acabou tropeçando e caindo em um poço, né? Bem, eu já estudei bastante se foi um poço ou uma fossa, local onde havia dejetos humanos, né? Sendo motivo de riso e caçoada para sua escrava que ali se encontrava, para sua pedagoga. Espalhou-se então o boato de que Tales se preocupava mais com as coisas do céu, esquecendo das coisas que estavam abaixo dos seus pés. Essa pilhéria, né, essa piada, de velho Platão, se aplica a todos que vivem para a filosofia. A mim e a todos que gostam, né? Que filósofo é alguém alienado, né, comunista, fumador de maconha, gente que fala coisas sem uma importância prática e etc, etc. Agora, não, desde fevereiro, eu estou com um texto do Caio Prado Júnior, estudando com os alunos da primeira série, sobre o que é filosofia. Exatamente o Caio Prado Júnior diz isso, que nesse texto, o que é filosofia, né, num trecho do texto, ele diz que os filósofos, eles incorrem nessa multiplicidade de definições, a sua grande dificuldade de mostrar o norteamento do que a filosofia tinha por objetivo específico, né? Então, essa imagem de um homem distraído, trapalhão, né, não parece condizer com a verdade de Tales. Ao que tudo indica, era uma pessoa esperta, viva, inteligente. É o que se conclui, por exemplo, em outra anedota contada agora por Aristóteles, registrada na obra Política, justificada e citada, né? Diz a passagem, cito: como o censuravam pela pobreza e zombavam de sua inútil filosofia, o conhecimento dos astros permitiu-lhe prever que haveria abundância de olivas. Tendo juntado o dinheiro que podia, ele alugou, antes do fim do inverno, todas as prensas de óleo, de Mileto e de Quios. Conseguiu-as a bom preço, porque ninguém oferecera melhor e ele dera algum adiantamento. Feita a colheita, muitas pessoas apareceram ao mesmo tempo para conseguir as prensas, e eles as alugou pelo preço que quis. Tendo ganhado muito dinheiro, mostrou a seus amigos que para os filósofos, era muito fácil enriquecer, mas que eles não se importavam com isso. Esta é a frase do Aristóteles na política, né? Que para nós filósofos o enriquecimento é fácil, mas nós não nos importamos com isso. E também podemos lembrar sobre se a justiça, se a vida bela, se a vida boa, na República de Platão, no livro 1, quando Sócrates está discutindo com um idoso, né, o Céfalo, no primeiro livro, se a filosofia consiste na riqueza, né? Confira lá, muito interessante. Na verdade, Tales, entre os seus compatriotas, parece ter gozado de grande prestígio.
ele passou para a posteridade em todos os, se você pesquisar agora, todos os textos, ou todas as listas dos 7 sábios da Grécia, mudando um ao outro, mas em todas o Tales está. Todas. O Tales é um dos 7 sábios da Grécia. Muito bem. Na política, o que ele deixou de legado? Empenhou-se em organizar as cidades gregas da Jônia para enfrentar a ameaça dos persas. Como engenheiro, quis desviar o curso de alguns rios para fins de navegação e de irrigação. Vamos usar essa palavra anacrônica, mas é didática, né? Como pesquisador, como estudioso, investigou as causas das inundações do rio Nilo, rompendo com as explicações míticas que se davam para elas. Como astrônomo, previu um eclipse solar e descobriu a constelação denominada, até hoje, Ursa Menor. Como matemático e geômetra, teria descoberto um método para medir a altura de uma pirâmide do Egito, do qual teria derivado o famoso Teorema de Tales. Né? É importante a gente lembrar, né, o que seria esse teorema, porque os alunos são conduzidos, não é verdade, a estudar a matemática e muitas vezes, nesse contexto, sobretudo, né, esse dia eu estava assistindo eu vou até deixar na descrição abaixo do vídeo, a filosofia da matemática. Né? Interessante. O teorema de Tales, desenvolvido por ele, né, demonstrou a existência de uma proporcionalidade de segmentos de reta, formando retas paralelas cortadas por retas transversais. Né? Então, é possível, então, perceber as relações de proporcionalidade em várias situações. Tem vasta explicação, né? Vasta explicação e aplicação, como na astronomia e em triângulos. Né? Papai, eu tô com fome e a mamãe tá fazendo. Eu já vou ir já, tá bom? O teorema, né, ele afirma o seguinte: um feixe de retas paralelas determina sobre 2 retas transversais segmentos proporcionais. Então, vamos fazer aqui uma pequena apresentação. Então, você vê aqui o enunciado, né? Na imagem há vários segmentos, AB, BC, DE, EF, AC, DF. É possível compará-los de 2 formas. Uma delas é comparar os segmentos de uma mesma reta transversal, conforme as expressões a seguir, as fórmulas. Outra maneira de realizar essa comparação, mas que ainda assim gera o mesmo resultado, é montar a razão entre o segmento de uma reta transversal sobre um segmento equivalente. Né? Então, como se aplica o teorema de Tales? Na prática, utiliza-se o teorema de Tales com o objetivo de encontrar valores desconhecidos em situações que envolvem retas paralelas e retas transversais. Né? Então, aqui é uma explicação. Para que nós tenhamos, né, uma explicação de um técnico, vamos lá. Vamos parar a apresentação aqui, abrir a próxima. Bem. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel.
Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é bem simples e eu vou explicar de forma bem prática e rápida. Prestem bem atenção que vocês vão entender. Vamos lá? Vamos olhar esse primeiro exemplo aqui. Já vou explicar dentro de um exemplo. O Teorema de Tales, ele fala sobre retas paralelas e transversais. Essas retas aqui verdes, consegue enxergar? A reta A, B e C. A reta a reta B e a reta C. Elas são paralelas. E a reta reta M e N, né, a vermelha e a azul, são transversais às retas verdes. Ou seja, elas cortam as retas verdes. Então, o Teorema de Tales é bem simples, ele diz apenas isso, que esse segmento de reta, que é o segmento AB, que a gente está chamando de X, e o segmento BC, então AB sobre BC, vai ser igual a PR sobre RS. O que é que isso significa na prática? Ele está dizendo apenas que X sobre 3 é igual a 7 sobre 2. E você resolve a questão usando o teorema de Tales. Vamos lá? Eu vou escrever o que eu acabei de dizer. Então, nessa transversal, a gente pega x sobre 3. Então, x sobre 3 é igual, ó, x, esse pedacinho, sobre 3, esse pedacinho, é igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2, que está na outra transversal. Consegue enxergar? Então, x sobre 3 é igual a 7 sobre 2. Cuidado. Se você botou essa parte de cima aqui, esse segmento da parte de cima da transversal, x sobre 2, ou x sobre 3, então aqui você tem que botar 7 sobre 2. Não pode botar 2 sobre 7, ok? Não pode trocar isso aí. E aqui isso vai resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, ó. Meio pelos extremos, né? 2 vezes x. 2x. 3 vezes 7. 21. Passo 2 dividindo. Então, 21 dividido por 2, que é igual a 21 dividido por 2 é 10 e meio. 10,5. Ok, pessoal? Vamos ver se a gente entendeu mesmo isso aí. Vamos ver o exemplo 2. Não está sendo um momento fácil para ninguém, né? É por isso que eu e todos os professores da Fluency Academy... Eu vou aqui dar para vocês 4 exemplos. Nesses 4 exemplos, você já vai entender tudo que você precisa sobre o Teorema de Tales, ok, pessoal? Vamos ver esse outro. Esse outro, eu tenho as paralelas, né? A questão tem que dizer, nessa questão aqui eu estou dizendo para vocês que as retas M, N e R são paralelas. Ou seja, as retas azuis são paralelas. E essas retas vermelhas são transversais às retas azuis. Então, o que é que o Teorema de Tales diz? Que eu pego essa transversal aqui, ó. Então, esse 3 sobre x mais 2 é igual a 2 sobre x. Só isso, certo, pessoal? Agora vamos escrever o que eu estou dizendo. O que é que eu disse? 3 sobre 2 mais x. Então, vamos lá. 3 sobre x mais 2 é igual a 2 sobre x. Então, 2 sobre x. Só isso, gente. E aqui só é resolver a equaçãozinha do primeiro grau, tranquilo, vocês sabem fazer já, né? Então, vou fazer, ó. 3 vezes x, 3x. 2 vezes x mais 2, cuidado, que tem que 2 vezes, abre parênteses, que aqui é uma expressão, né? X mais 2, cuidado para não esquecer esse parênteses. Aí ficaria 3x é igual, aqui faz o quê? Aquele chuveirinho, né? A distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Pronto. Passo os 2x para cá, vai ficar 3x menos 2 menos 2x é igual a 4, certo? Que é um 2, certo? Ficou meio borrado. 3x menos 2x. 3x menos 2x é x. Então, x é igual a 4. E eu posso vir aqui encontrar o segmento, ó.
Qual o tamanho desse segmento aqui, ó? Daqui até aqui. O tamanho desse segmento é, se o x é 4, então ficaria 4 mais 2. 4 mais 2 é 6. E aqui o x realmente é, esse segmento é 4, ó. Esse segmento é daqui até aqui, ó, 4. Ok, pessoal? Vamos fazer um terceiro exemplo. Cada qual no seu quadrado. Não sei explicar matemática. E aprendo junto com vocês. Então, esse é o famoso teorema de Tales, né? Além disso, segundo Aristóteles, né, o Tales é o primeiro a dar uma resposta racional sem recorrer a mitos para a pergunta que mais incomodava os filósofos pré-socráticos, filósofos físicos, cosmológicos. Qual era o princípio primordial que dava a origem de todas as coisas? Para Tales, como nós já lemos em Simplício e Aristóteles, era a água, por ela estar presente nos alimentos necessários à vida, pelo fato das coisas vivas serem úmidas, ok? Enquanto as mortas ressecam e porque a terra repousa sobre as águas. Daí a conclusão de que ela deve ter sido o elemento primordial. E aqui segue uma explicação mais ampla dos pré-socráticos que eu não vou abordar aqui. Muito bem. Então, nós vimos até então a importância de Tales, as anedotas sobre ele e também a sua fama, que estão ali subescônditos, né, em alguns textos da antiguidade e de alguns autores que recordam. A crítica moderna nos pré-socráticos ela é feita pelo Hegel e pelo Nietzsche. Né? Pelo Hegel, ele está nas preleções sobre a história da filosofia, e a tradução do professor Nildo Stein, e pelo Nietzsche é feito na obra A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, no parágrafo 3, traduzido por Rubens Rodrigues Torres Filho. Vamos começar com Hegel. O Hegel diz: a proposição de Tales que a água é o absoluto, ou, como diziam os antigos, o princípio, é filosófica. Com ela, a filosofia começa, porque através dela chega-se à consciência de que o um é a essência. O verdadeiro, o único que é em si para si. Então a filosofia é filosofia do uno, da unidade. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é em nossa percepção sensível, um afastar desse ente imediato, um recuar diante dele. Os gregos consideraram o sol, as montanhas, os rios, como forças autônomas, honrando-os como deuses, elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes, dotados de vontade. Isto gera em nós a representação da pura criação pela fantasia. Animação infinita e universal, figuração-se unidade simples. Com esta proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente colorida, de Homero. Este dissociar-se de uma infinidade de princípios. Toda esta representação de um objeto singular é algo verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma, acima das outras, é subsumida, né? Em alemão, aufgehoben. E assim está posto que só há um universal. Universal ser em si e para si, a intuição simples, sem fantasia da tal multiplicidade. O pensamento de que apenas um é. Tudo é um. Filosofia da unidade. Tudo provém do um. A origem de tudo é una. Este universal está ao mesmo tempo em relação com o singular, com a aparição, com a existência do mundo. O primeiro estado de coisas que reside no que foi dito é o fato de que a existência singular não possui autonomia alguma. Não é nada verdadeiro em si para si, apenas algo acidental, uma modificação. As coisas
geradas são modificações desta unidade. Mas o estado de coisas afirmativo é o que? Do que emerge todo o resto. Que o um permanece nisto, a substância de todo o resto. Tudo gerado, tudo é provido do um, da unidade. Sendo unicamente uma determinação causal e exterior pela qual a existência singular se torna também a situação de que toda existência singular é passageira. O singular é passageiro porque ele é decorrente da unidade primordial. Isto é, que perde a forma do singular e novamente se torna universal, em Tales, a água. Isto é um elemento filosófico, que o um seja o verdadeiro. Aquela separação do absoluto do infinito é, portanto, enfrentada, mas ela não deve ser tomada assim como o um se situe do lado de lá e aqui o mundo infinito. Né? Não é o um de um lado e o mundo finito do outro, como ocorre muitas vezes na representação comum de Deus. Deus totalmente outro e o mundo como uma criação externa à sua onipotência, à sua presença. O que a gente pode distinguir aqui entre panenteísmo, Deus nas coisas criadas, como por exemplo na filosofia de Spinoza, ou Deus nas coisas, sendo as coisas, isso chamado de panteísmo, não Deus como fundamento da, mas como Deus como as coisas. Então, é muito comum isso na representação de Deus. Representação que se atribui ao mundo uma constância em que muitas vezes se representam dois tipos de realidade, de um mundo sensível e um suprassensível da mesma dignidade. O ponto de vista filosófico, vai dizer Hegel, é que somente o um é a realidade verdadeira e efetiva. O real deve ser tomado aqui em sua alta significação. Na vida cotidiana, chamamos tudo de real. Bem, o segundo aspecto para Hegel a se considerar é que o princípio entre os filósofos antigos possui, primeiro, uma forma física determinada. Vê-se constantemente que a água é um elemento, um momento do todo no geral. Uma força física universal. Mas e outra coisa é que a água seja uma existência singular, como também as outras todas coisas naturais. Temos esta consciência. A necessidade da unidade nos impele para isso, de reconhecer algo universal para as coisas singulares, mas a água também é uma coisa singular. Aqui está a falha. Aquilo que deve ser verdadeiro princípio não precisa ter uma forma unilateral e singular, mas a diferença mesma deve ser de natureza universal. A forma deve ser totalidade da forma, isto é, a atividade e a autoconsciência mais alta do princípio espiritual, que a forma se tem elevado pelo esforço para a forma absoluta, o princípio do espiritual. Isto é o mais profundo e, assim, o que vem por último. Aqueles princípios são figuras singulares, isto é, por conseguinte, o aspecto falho, a passagem do universal para o singular, e, portanto, um ponto essencial. E ele entra na determinação da atividade. Para isto, não existe, então, a necessidade. Então, é uma crítica moderna ao princípio da unidade dos pré-socráticos e a expressão dessa unidade na rilé, na matéria, água, né, que Tales de Mileto definiu conforme a doxografia já apresentada. Então, o todo é um. Nietzsche, por sua vez, no texto A Filosofia na Época da Tragédia Grega, traduzido aqui pelo Rubens Rodrigues Torres Filho, vai dizer, está no parágrafo 3º, né? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem de todas as coisas. Será mesmo necessário determos-nos nela e levá-la a sério? O Nietzsche já começa com uma crítica
a essa ideia primordial de Tales. Sim, devemos, e por 3 razões, vai dizer o Nietzsche. Em primeiro lugar, porque a proposição enunciada algo sobre a origem das coisas. Isso é importante. Segundo, porque o faz sem imagens e fabulação, ou seja, sem recorrer a mitos. E, enfim, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento importante, fundamental, tudo é um. Então, Hegel e Nietzsche parecem acreditarem, tendo postas as devidas críticas, por Hegel, no caso, a fragilidade da água ser um elemento unificador e, ao mesmo tempo, um elemento singular, em Nietzsche, as 3 razões apontam para a procura de um fundamento que não é mítico e um fundamento aonde se aponta a unidade, sem recorrer a que tipo de unidade até então. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda em comunidade com os religiosos e supersticiosos. A segunda tira dessa sociedade e não o mostra como investigador da natureza. Mas em virtude da terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego. Se tivesse dito, da água provém a terra, teríamos apenas uma hipótese científica. Falsa, mas dificilmente refutável. Mas ele foi além do científico. Ao expor essa representação de unidade através da hipótese da água, Tales não superou o estágio inferior das noções físicas da época, mas, no máximo, saltou por sobre ele. As parcas e desordenadas observações da natureza empírica que Tales havia feito sobre a presença e as transformações da água, ou mais exatamente, do úmido, seriam o que menos permitiriam mais ou menos aconselharia tão monstruosa generalização. O que o impeliu a esta foi um postulado metafísico, uma crença que tem sua origem em uma intuição mística e que encontramos em todos os filósofos ao lado dos esforços sempre renovados para exprimir a melhor. A proposição, tudo é um. Interessante, né? Nesse momento, nós também darmos vazão para esta expressão, né? Então, com a sua licença, mais um pequeno vídeo para a gente assistir, ok? As superleituras. Nós já voltamos ao comentário de Nietzsche. Uma vez perguntaram para Tales de Mileto o que seria mais difícil. Respondeu Tales: conhecer-se a si mesmo. Dizia ainda Tales que o homem feliz é aquele que tem um corpo saudável, uma mente plena de recursos e uma natureza dócil. Se você quer ter, como diriam os latinos, mens sana in corpore sano, mente sadia num corpo sadio, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queríamos falar daquele sem o qual o nosso canal jamais existiria, o fundador do movimento filosófico grego, Tales de Mileto. Essa tarefa tão difícil de conhecer-se a si mesmo, dita por Tales de Mileto, é a tonalidade de toda a filosofia como estilo de vida que procuramos ensinar aos nossos alunos na nossa escola dos pensadores. O conhecimento de si é um trabalho de uma vida inteira, e ele é essencial para uma vida feliz, para relacionamentos sadios e para um bom ambiente de trabalho. Olá, eu sou o Paulo Rafael e te convido a comentar ao fim do vídeo aquilo que você mais gostou. Clique para o nosso presente gratuito para saber como a filosofia pode te transformar. A filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita,
e sim nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Cerca de 624 a.C., em Mileto, nasceu Tales, o pai da filosofia grega e de toda a filosofia ocidental. Matemático, astrônomo, atribuem-se a ele muitas descobertas. Ele teria dividido as estações do ano, dividido o ano em 365 dias, seria o primeiro a prever um eclipse do Sol e a determinar solstícios e equinócios, e também a medir com exatidão o tamanho das pirâmides do Egito, pela sombra. Foi considerado um dos 7 sábios da antiguidade. Diógenes Laércio narra que morreu ao cair numa cisterna enquanto observava os astros, aproximadamente em 562 a.C. Pelo que se sabe, Tales foi o primeiro pensador que se pôs expressa e sistematicamente a pergunta: qual é a causa última, o princípio supremo de todas as coisas? A pergunta justificava-se pelo fato de que, apesar da aparente diversidade, há em todas as coisas algo em comum. Em todas as coisas observáveis, encontra-se água, terra, ar e fogo. A problemática de Tales é evidentemente de natureza filosófica e metafísica. Aristóteles qualifica-o sem meios termos como o iniciador de tal gênero de filosofia. Isto é, da filosofia como estilo de vida que, superando o mito, volta-se para o todo com a pura razão. Eis as proposições de Tales. Tales foi iniciador da filosofia da physis, enquanto por primeiro afirmou a existência de um princípio único, causa de todas as coisas que são, e disse que esse princípio é a água. Afirmou também que o mundo está cheio de deuses. Disse que o ímã possui alma, porque é capaz de mover, e, portanto, a alma é o princípio do movimento. A primeira proposição é a mais importante, que é a primeira de toda a filosofia ocidental. O princípio, para ele, é a origem de tudo. Há uma história curiosa contada por Aristóteles, no livro A Política, sobre Tales de Mileto, que ilustra bem a sabedoria desse homem. Trata-se de uma das especulações gerais para alcançar a fortuna, mas atribuída a Tales por causa da sua sabedoria. Como os que censuravam pela pobreza e zombavam de sua inútil filosofia, o conhecimento dos astros permitiu-lhe prever que haveria abundância de olivas. Tendo juntado todo o dinheiro que podia, ele alugou, antes do fim do inverno, todas as prensas de óleo de Mileto e de Quios. Conseguiu-as a bom preço, e que ninguém oferecera melhor, e ele dera algum adiantamento. Feita a colheita, muitas pessoas apareceram ao mesmo tempo para conseguir as prensas, e ele as alugou pelo preço que quis. Tendo ganhado muito dinheiro, mostrou aos seus amigos que para os filósofos era muito fácil enriquecer, mas que eles não se importavam com isso. Foi assim que mostrou a sua. Não tá sendo um momento fácil para ninguém, né? É por isso que eu e todos os professores da Fluência querem Sabedoria. Vamos às lições. Primeira lição: muitas palavras não significam um coração entendido. Basta a única sabedoria. Escolhe um único bem. Assim, fecharás a boca dos tagarelas que falam sem cessar. O fato mais evidente da atualidade é existir pessoas que se acham cheios de conhecimento porque fizeram uma pesquisa rápida no Google. Há muita informação, mas pouco conhecimento verdadeiro. As pessoas se inflam de vento, com conhecimentos muito superficiais, e não percebem o quanto primários e ignorantes são. Não se trata só de ter uma vida séria de estudos e comprometida, mas também saborear interiormente cada conhecimento. Não ficar opinando sobre tudo, silenciar. Só deste modo nós teremos a sabedoria. O sábio medita, não se apressa em sair falando. Escolhe o bem porque não age de forma irrefletida e imediatista e impulsiva. Ou seja, possui a virtude da sobriedade no falar e prudência no pensar e agir. Segunda lição. Tales nos diz que devemos lembrar-nos dos amigos, quer estejam presentes, quer ausentes. Que não devemos orgulhar-nos de nossa aparência, e sim
esforçar-nos por ser belos no caráter. Cultivar bem os nossos relacionamentos é uma grande riqueza. Um amigo é sempre um grande tesouro. O que atrapalha as verdadeiras amizades é o excesso de preocupação consigo mesmo. Preocupação com a aparência, ficar centrado só em si mesmo. O egoísta não consegue ter amizades verdadeiras. Infelizmente, as redes sociais incentivam o enfoque nas aparências, mas a verdadeira beleza está no caráter. Se você se sente muito preocupado com o que os outros pensam, é importante colocar as lições que a filosofia propõe para a sua vida. Nós, do Superleituras, procuramos colocar a filosofia como estilo de vida. E a filosofia pode trazer uma transformação verdadeira, de dentro para fora, mudando o seu modo de encarar o mundo e, assim, o seu comportamento. Basta clicar bem aqui para retirar o seu presente gratuito e iniciar o seu caminho. Filosofia na prática. Buscamos, através de um método eficaz, colocar em prática o ensinamento milenar. Conhecimento para tornar-nos pessoas excelentes. Comente qual lição você mais gostou e se o nosso canal tem ajudado você. Muito bem, pessoal. Vocês viram que após cada lição, o canal Superleituras, que eu gosto bastante, recomendo, por uma introdução bem assim, genérica dos autores, eles mostraram, né, o Guia de Filosofia Ilustre, mas eles mostram um pouco antes, o Diógenes Laércio, onde eles se baseiam para falar da vida de Tales, porque nós já vimos que a documentação, o registro é um pouco mais complexo sobre este filósofo. Há uma nota importante, né? Os filósofos trágicos, este título, que deve ser tomado estritamente em sentido nietzschiano, não é de Nietzsche, mas apenas obedece uma indicação do autor que diz: os filósofos antigos, Eleatas, Heráclito, Empédocles, são filósofos trágicos. Também não se trata de um livro de Nietzsche, mas de uma reunião de textos sobre os pré-socráticos. Os 5 primeiros pertencem ao ensaio A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, que o Nietzsche escreveu em 1873. Né? Vou fazer ainda um vídeo sobre o Anticristo, do Nietzsche, ok? Ou Etiomo, ou quem sabe sobre os dois. E assim vai ter uma nota do Rubens mostrando o motivo da nomenclatura do Nietzsche. Continuando então. É notável a violência tirânica com que essa crença trata toda a empiria, exatamente em Tales. Se pode aprender como procedeu a filosofia em todos os tempos quando queria elevar-se a seu alvo magicamente atraente, transpondo as cercas das experiências. Sobre leves esteios, eles saltam para diante, a esperança e o pressentimento põem asas em seus pés. Pesadamente, o entendimento calculador arqueja em seu encalço e busca esteios melhores para também alcançar aquele alvo sedutor ao qual sua companheira mais divina já chegou. Dever-se-ia ver 2 andarilhos diante de um regato selvagem que corre rodopiando pedras. Primeiro com pés ligeiros, salta por sobre ele usando as pedras e apoiando-se nelas, para lançar-se mais adiante, ainda que, atrás dele, afundem bruscamente nas profundezas. O outro, a todo instante, detém desamparado, precisa antes construir fundamentos que sustentem seu passo pesado e cauteloso. Por vezes isso não dá resultado, e então não há Deus que possa auxiliá-lo a transpor o regato. O que então leva o pensamento filosófico tão rapidamente a seu alvo? Acaso ele se distingue do pensamento calculador e medidor por seu voo mais veloz através de grandes espaços? Não, pois seu pé é alçado por a potência alheia e lógica à fantasia. Alçado por esta, ele salta diante da possibilidade e impossibilidade, que por um momento são tomadas por certezas. Aqui e ali, ele mesmo apanha certezas em voo. Um pressentimento genial as mostra a ele e adivinha de longe que nesse ponto há certezas demonstráveis.
mas em particular, a fantasia tem o poder de captar e iluminar como um relâmpago as semelhanças. Mais tarde, a reflexão vem trazer seus critérios e padrões e procura substituir as semelhanças por igualdades, as contingências por causalidades. Mas mesmo que isso nunca seja possível, mesmo no caso de Tales, o filosofar indemonstrável tem ainda um valor. Mesmo que estejam rompidos todos os esteios quando a lógica e a rigidez da empiria quiserem chegar até a proposição tudo é água, fica ainda sempre, depois de destroçado o edifício científico, um resto. E precisamente nesse resto há uma força propulsora e como que a esperança de uma futura fecundidade. Naturalmente, não quero dizer que o pensamento, em alguma limitação, enfraquecimento ou como alegoria, conserva ainda talvez uma espécie de verdade. Assim como, por exemplo, quando se pensa em um artista plástico diante de uma queda d'água e ele vê nas formas que saltam ao seu encontro um jogo artístico e prefigurador da água, com corpos de homens e de animais, máscaras, plantas, falésias, ninfas, grifos e, em geral, com todos os protótipos possíveis. De tal modo que para ele a proposição tudo é água estaria confirmada. O pensamento de Tales, ao contrário, tem seu valor, mesmo depois do conhecimento de que é indemonstrável. Quer dizer, tudo é água, tem a sua insuficiência de demonstração, não menos do que tudo é um, do qual Nietzsche e Hegel concordam. Por quê? Porque pretende ser, em todo caso, não místico, não alegórico, e Nietzsche está dizendo que é místico e alegórico. Então não há então, para Nietzsche, o que foi dito no Superleituras, o que foi dito no texto do São Paulo Faz Escola, o que foi dito, mas não foi dito nem por Aristóteles, nem por Simplício. Né? Pelo contrário, Aristóteles, no livro sobre a alma, sobre as almas, ele diz que Tales afirmava que o mundo estava cheio de deuses. Então não há uma ruptura, pura e simplesmente, com a mitologia. E a crítica moderna, no livro do Nietzsche, está dizendo isso. Os gregos, entre os quais Tales subitamente se destacou tanto, e eram o oposto de todos os realistas, pois propriamente só acreditavam na realidade dos homens e dos deuses, e consideravam a natureza inteira como que apenas um disfarce, mascaramento e metamorfose desses homens-deuses. O homem era para eles, a verdade, o núcleo das coisas. Então, há uma antropologia aí. Todo o resto apenas aparência e jogo ilusório. Justamente por isso era tão incrivelmente difícil para eles captar os conceitos como conceitos. E ao inverso dos modernos, entre os quais mesmo o mais pessoal se sublime em abstrações, entre eles o mais abstrato sempre confluía de novo em uma pessoa. Mas Tales dizia, abre aspas, não é o homem, mas a água, a realidade das coisas. Ele começa a acreditar na natureza, na medida em que, pelo menos, acredita na água. Como matemático e astrônomo, ele se havia tornado frio e insensível a todo o místico e o alegórico, e não se logrou alcançar a sobriedade da pura proposição tudo é um, que para esses autores da crítica moderna seria a premissa fundamental do nascimento da filosofia, e não a explicação dessa unidade, como fizeram os pré-socráticos. Então, a sobriedade pura da proposição, tudo é um. E se deteve em uma expressão física. Ele era, contudo, entre os gregos do seu tempo, uma estranha raridade. Talvez os admiráveis órficos, né, dos quais nós temos aí uma proximidade grande com Pitágoras, com o pitagorismo e com os pitagoristas, né? Possuísse a capacidade de captar abstrações e de pensar sem imagens, em um grau ainda superior a ele. Mas esse só chegaram a exprimi-lo de forma alegórica. Também Ferece desde Cyrus, que está próximo de Tales no tempo e em muitas das suas concepções físicas, oscila ao exprimi-las naquela região intermediária em que o mito se casa com a alegoria.
De tal modo que, por exemplo, se aventura a comparar a terra com um carvalho alado. Nossa, será que essa tradução está certa? Não seria um cavalo alado? Eu vou conferir depois. Suspenso no ar com as asas abertas. Eu acho que é cavalo, tá, gente? Suspenso no ar com as asas abertas. E que Zeus, depois de sobrepujar Cronos, reveste de um faustoso manto de honra que bordou com sua própria mão as terras, águas e rios. Contraposto a esse filosofar obscuradamente alegórico, que mal se deixa traduzir em imagens visuais, Tales é um mestre criador, que sem fabulação fantástica começou a ver a natureza em suas profundezas. Se para isso se serviu, sem dúvida, da ciência e do demonstrável, mas logo saltou por sobre eles. Isso é igualmente um caráter típico da cabeça filosófica. A palavra grega que designa o sábio se prende etimologicamente a sapio e o saboreio, sapiens, o degustador, e Sísifos, o homem do gosto mais apurado. Um apurado degustar e distinguir um significativo discernimento constitui, pois, segundo a consciência do povo, a arte peculiar do filósofo. Este não é prudente, se chamamos de prudente aquele que, em assuntos próprios, sabe descobrir o bem. Aristóteles diz com razão: aquilo que Tales e Anaxágoras sabem será chamado de insólito, assombroso, difícil, divino, mas inútil, porque eles não se importavam com os bens humanos. Ao escolher e discriminar assim insólito, assombroso, divino, difícil, a filosofia marca o limite que separa da ciência, do mesmo modo que o preferível e inútil marca o limite que separa da prudência. A ciência, sem essa seleção, sem esse refinamento de gosto, precipita-se sobre tudo o que é possível saber, na cega avidez de querer conhecer a qualquer preço, enquanto o pensar filosófico está sempre no rastro das coisas dignas de serem sabidas, dos conhecimentos importantes e grandes. Encerrando, pessoal. Mas o conceito de grandeza é mutável, tanto no domínio moral quanto no estético. Assim, a filosofia começa a legislar sobre a grandeza e ela se prende a uma doação de nomes. Isto é grande, diz ela. E com isso eleva o homem acima da avidez cega, desenfreada, de seu impulso ao conhecimento. Pelo conceito de grandeza, ele refreia esse impulso, ainda mais por considerar o conhecimento máximo da essência e do núcleo das coisas como alcançável e alcançado. Quando Tales diz, tudo é água, o homem estremece e se ergue do tatear e rastejar vermiformes das ciências isoladas, pressente a solução última das coisas e vence com esse pressentimento o acanhamento dos graus inferiores do conhecimento. O filósofo busca ressoar em si mesmo o clangor total do mundo e de si mesmo, expor em conceitos, enquanto é contemplativo como artista plástico, compassivo como religioso, a espreita de fins de causalidade como homem de ciência. Enquanto se sente dilatar-se até a dimensão do macrocosmo, conserva a lucidez para considerar-se friamente como reflexo do mundo, essa lucidez que tem o artista dramático quando se transforma em outros corpos. Fala a partir desses e, contudo, sabe projetar essa transformação para o exterior em versos escritos. O que é o verso para o poeta? Aqui é para o filósofo o pensar dialético. E desde que ele lança a mão para fixar-se seu enfeitiçamento, para petrificá-lo, diz Nietzsche. E assim, encerro, para o dramaturgo, palavra e verso são apenas o balbúcio de uma língua estrangeira, para dizer nela o que viveu e contemplou e que diretamente só poderia anunciar pelos gestos e a música. Assim, a expressão daquela intuição filosófica profunda pela dialética e reflexão científica é, de certo, por um lado, o único meio de comunicar o contemplado, mas um meio raquítico, no fundo uma transposição metafórica, totalmente infiel, em uma esfera de línguas diferentes. Assim, contemplou Tales a unidade de tudo que é, e quando quis comunicar-se, falou da água. Acertou na unidade primordial, errou
no que é essa unidade. Até a próxima, pessoal. Obrigado.